Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa consultoria e o nosso tema de hoje é planejamento financeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento, qual é a diferença entre se planejar e organizar as finanças, né? Tem uma diferença aí. O encontro que a gente já teve, nosso primeiro, que a gente falou de organização, mas o planejamento é um assunto diferente que a gente vai abordar aqui hoje. Então, o que é planejar? O planejamento financeiro, se planejar financeiramente, é a gente agir hoje pensando no futuro. A gente ter traçar caminhos, traçar metas no nosso campo financeiro e se organizar para conseguir alcançar essas metas que a gente tem. Todos nós, eu tenho certeza, temos sonhos, temos objetivos, como a gente já falou, os nossos desejos de consumo são ilimitados, mas os nossos recursos são limitados. Então, se a gente se planejar, a gente pode alcançar ali no futuro aquelas coisas que a gente quer mais, aquelas coisas que a gente precisa mais, aquelas coisas que a gente deseja aí no futuro consumir, adquirir, ter a possibilidade de ter aí na vida. Então, qual a importância do planejamento financeiro, né? Como eu disse, planejar financeiramente é pensar no futuro, pensar no daqui para frente, como vai ser o meu futuro financeiro, como vão ser as minhas finanças. E é preciso que na nossa vida a gente tenha uma visão de curto e de longo prazo. A gente aí precisa ter metas que são metas de curto prazo, metas de médio prazo, metas de longo prazo. Planejamento financeiro serve para isso. A gente organizar essas metas, organizar esses objetivos que a gente tem de uma maneira que seja possível e viável de alcançar. Então, a gente, né, para se planejar de maneira eficiente, precisa dividir aí e organizar. O que eu quero para o meu curto prazo, para o médio prazo, para o longo prazo, para daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 10 anos no futuro. É preciso que a gente pense. Às vezes as coisas não saem como planejado, mas a gente precisa se organizar e precisa se preparar para estar pronto para o futuro. Então, para que a gente faça um planejamento financeiro efetivo e bem feito, é preciso que a gente tenha nas nossas mãos as receitas, os gastos, as dívidas. Como a gente falou lá no primeiro encontro, organizar a nossa vida financeira, fazer um mapa ali, fazer como se fosse um check-out, né? E ir acompanhando essa vida financeira ao longo do tempo. A gente disponibilizou aí para vocês aquela planilha, está no nosso grupo de WhatsApp, vocês vão encontrar. Quem quiser pode pedir que a gente envie o link de novo. A planilha onde a gente pode organizar tudo isso aí. Quais são as minhas receitas, os gastos e as dívidas. E aí, o primeiro passo para o planejamento é entender como eu estou hoje, entender como a minha vida financeira está hoje, para saber como eu vou fazer para viver no futuro, para ter as minhas metas e alcançar as minhas metas no futuro. Então, é importante na parte dos gastos, né? Separar quais são os gastos fixos e os gastos variáveis. E aí a gente tem que explicar um pouco melhor, né? Os gastos fixos são aqueles gastos que a gente sabe que todo mês vai ter. Por exemplo, a minha conta de luz, meu aluguel, a minha conta de água. Mesmo que a conta de luz seja um valor que seja levemente variável, de um mês para o outro vai mudar alguma coisa, talvez, é algo que eu sei que eu vou ter e que eu sei que todos os meses vai ser algo recorrente, assim como o aluguel ou financiamento de um imóvel. São as despesas que são fixas ali mensais, eu sei que eu vou ter. Mensalidade da faculdade, etc, etc. E os gastos que são variáveis, são aqueles que a gente vai ter eventualmente, mas não é todo mês que acontece. Por exemplo, quando, não sei, eu vou fazer um tratamento de saúde, eu preciso pagar lá uma consulta com o médico. Não é todo mês, mas às vezes pode acontecer. Ou eu preciso, não sei, trocar o celular, é, ou não sei, comprar algum bem. São gastos que a gente sabe que não são fixos, não são todos os meses, mas muitas das vezes esses gastos variáveis não são imprevisíveis. A gente pode analisar e saber que a gente vai ter que gastar. Por exemplo, meu celular já está velho, preciso trocar daqui a um tempo. Eu sei que é um gasto variável que eu vou ter, e aí eu posso me planejar para esse gasto.
ao invés de simplesmente deixar o bichinho lá morrer, parar de funcionar, e aí no outro dia eu vou lá correndo na loja e compro o primeiro celular que eu vejo, parcela em 12 vezes, é melhor que eu me planeje já sabendo que eu vou precisar ter esse gasto ali no futuro próximo e já organize as minhas finanças para poder ter esse gasto de uma maneira mais eficiente. Como o exemplo do celular, né? Ao invés de eu precisar dividir, pagar juros nessa compra, eu posso me planejar com antecedência e juntar o dinheiro todos os meses, colocando ele num fundo que vai render alguma coisa para mim, e poder no final desses meses, quando meu celular for preciso trocar, eu vou lá e troco, sem precisar apelar para o parcelamento ou para o endividamento. Então é importante a gente organizar os nossos gastos, entender os gastos, se precaver para os gastos variáveis que a gente pode ter. Continuando, a gente precisa dividir os gastos de acordo com as categorias. A gente tem diversas categorias, por exemplo, alimentação, o que eu gasto com as compras do supermercado, o que eu gasto comendo fora, comprando marmita, com iFood, com delivery, né? Separar ali no rol de alimentação. Outro tipo de gasto, o gasto com educação, por exemplo, eu gasto com mensalidades de cursos, com materiais escolares, etc. A gente divide ali de acordo com as categorias. Lá na planilha que a gente mandou para vocês também tem essa separação aí por diferentes categorias de despesa. Vocês podem abrir lá depois, a gente vai até talvez reenviar o link aí para que vocês possam ver aí as categorias que a gente coloca para separar. Quanto mais organizado estiver a vida financeira, melhor é para poder ter uma vida mais eficiente, ter uma vida mais organizada. A organização é a chave para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, aí, uma coisa muito importante: evite gastar dinheiro com coisas desnecessárias. E é sempre legal a gente bater na tecla que educação financeira não significa deixar de gastar com tudo que eu quero para só gastar com aquilo que eu preciso. Não quer dizer que eu vou deixar todas as coisas que eu gosto de fazer para poder só gastar ali com as coisas básicas da sobrevivência. Não. A gente pode gastar sim com as coisas que a gente quer, mas gastar de maneira organizada. Muitas vezes as coisas que a gente quer, a gente falou sobre isso na última reunião, talvez são coisas momentâneas que a gente quer, mas não são um desejo verdadeiro ali de longo prazo que eu realmente quero para a minha vida. É algo que eu quero no momento, mas que se eu parar para pensar é desnecessário. Então, antes de todo gasto de dinheiro, seja menor ou maior que seja, né, eu preciso ver se é realmente necessário, se eu realmente quero gastar e pensar antes de gastar. É o primordial para uma boa vida financeira. E aí, importante, siga o plano, né? Parece óbvio, mas é importante a gente falar. Tenha resiliência de seguir o plano, de não simplesmente fazer um planejamento de um sonho que você tem, e aí, no fim das contas, você acaba engavetando esse sonho porque você não se planejou, porque você não viveu o processo ali para chegar até aquele momento. É importante seguir o plano e ter resiliência de continuar todos os dias buscando aquilo ali e buscando seus objetivos. Quando a gente tem um objetivo, um sonho na vida, a gente precisa se manter, manter ali vendo aquele sonho, almejando aquele sonho e trabalhando, se esforçando todos os dias para que a gente possa alcançar aquilo. Cada pessoa tem sonhos, tem objetivos diferentes e cada pessoa precisa lutar pelos seus sonhos. Ninguém vai fazer isso por você. Então, se você quer algo, se você planeja algo, é preciso que você siga o plano e não desista nas adversidades que vão acontecer no caminho. Aí, um outro tópico importante para a gente falar é o endividamento. Falar de endividamento é importante porque muitas vezes, quando a gente não se planeja, a gente acaba entrando nesse cenário de endividamento. E é algo muito comum. As pesquisas dizem aí que mais de 70% dos brasileiros hoje em dia estão endividados. Então, é algo mais comum do que a gente imagina, é algo mais comum do que possa parecer. Não é só você, não é só eu. Muitas pessoas passam pelo problema de endividamento.
E aí é importante que a gente, se estiver endividado, se estiver passando por esse problema, possa entender de fato como é o endividamento, quais são os tipos de dívida, como a gente vai falar aqui agora, e como superar esse problema. Então, primeiro a gente vai dar a diferença do tipo de dívida, o que é uma dívida ativa, o que é uma dívida passiva. O que é, primeiramente, a dívida ativa? É a dívida que eu quero contrair, que eu me planejo e que eu digo, né, que eu quero endividar para aquilo. Então, para o que pode ser uma dívida ativa? Coisas que eu quero comprar, por exemplo, uma geladeira, uma roupa, um vestido, um carro, um imóvel. São dívidas ativas. Por quê? Eu vou lá, entro na loja, por exemplo, da geladeira, e falo: olha, eu preciso de uma geladeira nova, então vou parcelar lá em 10 vezes e vou fazer uma dívida que eu vou ir pagando aos poucos. O parcelamento pode ser algo complicado, algo ruim, mas também pode ser um aliado para que a gente possa conquistar algumas coisas que a gente quer. Então, a dívida ativa é isso, a dívida que eu me planejo e que eu já espero que eu vou ter, que eu já faço planos para poder ter aquela dívida. A dívida passiva, por outro lado, o que é? É a dívida que eu não estou esperando. A dívida que vem do nada, que quando a gente menos espera aparece e que pode ser um grande problema. Por exemplo, furou o pneu da bicicleta, preciso ir lá trocar de pneu. Às vezes não tenho dinheiro para pagar à vista, vou parcelar ou vou fazer a notinha lá para pagar depois. É uma dívida passiva, porque é uma dívida que eu não estava esperando. Uma doença que eu vou lá e preciso comprar um monte de remédio para tratar, sei lá, fiquei com dengue e preciso comprar aquela monte de remédios para tomar. Claro que com o auxílio de um profissional. Mas aí a gente não está esperando que vai acontecer esse endividamento e ele acontece de uma hora para outra. Essa é a dívida passiva. Então é preciso que a gente entenda essa diferença. Não necessariamente se endividar é um problema. Pode ser algo que é necessário, não é o ideal muitas das vezes, né? Mas é algo que é necessário na nossa vida e que, se a gente administrar de maneira correta, se a gente colocar tudo na ponta do lápis, se a gente ver quais são as nossas despesas para pagar as dívidas, contrariando com aquilo que a gente ganha, pode ser algo que a gente vai superar e vai passar aí tranquilamente. Mas um problema maior e que acontece com muitas pessoas é o sobreendividamento, ou seja, quando as dívidas ali saem do controle, já não é mais uma ou duas parcelas que eu tenho que pagar, já não é ali bem que eu comprei e estou parcelando. O sobreendividamento pode acontecer muitas vezes e a gente pode perder o controle da nossa vida financeira totalmente. Às vezes a pessoa tem uma dívida muito alta, por exemplo, a dívida do cartão de crédito, que é uma das piores que existem aí, com uma taxa de juro altíssima, onde você deixa de pagar por um mês e aí a dívida vai aumentando e aumentando e aumentando com taxas de juros muito altas e vai virando uma bola de neve. E aí, junto com isso, você vai lá e compra outras coisas, ou então você pega um dinheiro emprestado para pagar a dívida do cartão e aí acaba virando aquela montanha, né? E você fica ali pedindo socorro. O que a gente quer deixar de importante aí, falando desse planejamento financeiro, é que é possível sim sair do cenário de endividamento. Mesmo que seja um sobreendividamento, mesmo que seja algo aí bem complexo, bem difícil, é possível sim sair desse cenário e superar o endividamento. Então, o primeiro passo é identificar o problema, identificar como está a minha vida financeira, como estão as minhas dívidas, saber onde eu estou devendo, para quem eu estou devendo, quanto eu estou devendo e quanto eu estou pagando de juros. Talvez estou, sei lá, devendo R$ 100 no mercadinho da esquina, R$ 1.000 do cartão de crédito, R$ 100 de uma compra parcelada. É preciso que a gente, né, vou cansar de dizer isso aqui, que a gente coloque na ponta do lápis, anote, separe e entenda as dívidas que a gente tem. Entenda a situação financeira que a gente está passando. E aí, entendendo isso e identificando isso, a gente vai poder solucionar de maneira mais fácil esse problema. Então, a gente precisa fazer isso, né? Um mapeamento da nossa dívida. Entender qual é o tamanho da minha dívida, para quem eu estou devendo, quanto eu devo pagar, quanto eu estou pagando de juros, para poder identificar a melhor maneira de sair desse cenário.
Aí, o primeiro passo para a gente sair do cenário de endividamento é buscar fazer uma reorientação financeira, ou seja, cortar gastos e buscar fontes extras de renda, para que eu possa diminuir o quanto sai, aumentar o quanto entra no meu planejamento mensal, no meu saldo mensal, e com esse dinheiro a mais que eu estou economizando e que eu estou recebendo a mais como uma fonte de renda extra, talvez que eu vá fazer, com trabalho a mais, ou vendendo algum produto, ou, não sei, usando a rede social aí para vender alguma peça de roupa que eu tenho, alguma coisa que eu tenho parada, fazer uma renda extra e cortar os gastos para poder sobrar mais dinheiro e usar esse dinheiro para poder pagar as dívidas. E falando de reorientação financeira, o passo mais óbvio quando a gente está assim, endividado é parar de contrair dívidas, parar de se endividar. Aí, algo muito importante que a gente deve fazer, deve buscar fazer, renegociar as dívidas. Renegociar aquilo que a gente está devendo e entender o que a gente está devendo, quanto a gente está devendo, e buscar conversar com o banco, com a empresa de empréstimos, com quem quer que seja, para renegociar. A gente vê notícias sempre na televisão, na internet, dos feirões de renegociação de dívida. Às vezes você está lá com a dívida parada há muito tempo sem conseguir pagar, o banco pode te dar um bom desconto para que você renegocie, para que você quite aquela dívida com um valor menor. Às vezes é até menor do que o valor inicial que você contraiu de dívida. Então é importante que você procure, com aqueles que você está devendo, que você tem débitos, você procure renegociar. Procure opções de financiamento para poder pagar talvez um valor menor na dívida que você tem. Então, pessoal, falando aí de planejamento, falando de organização, isso que a gente queria passar para vocês. E para finalizar, a gente deixa aí um desafio. Esse QR Code e também no link que eu vou enviar no grupo para vocês, a gente vai postar depois do YouTube, vamos deixar na descrição do vídeo do YouTube também. A gente deixou um quiz com algumas perguntas aí sobre a aula de hoje, sobre os assuntos de hoje. E a gente vai deixar para vocês responderem, para vocês verem se aprenderam aí. E se restar alguma dúvida, a gente está aberto para poder responder vocês. A gente deixa as redes sociais aí para vocês. Em caso de dúvidas, estamos aí para ajudar e para buscar solucionar. E como a gente sempre fala, sigam a gente aí nas redes sociais, porque lá a gente dá dicas constantemente sobre esses assuntos de planejamento, sobre assuntos de endividamento, sobre muitos outros assuntos aí relacionados às finanças pessoais.